Afinal de contas, não é a qualquer momento, a qualquer instante que a gente tem a oportunidade de abraçar uma senhora com 87 anos. Imagina quanta coisa. E sobre o que é? Boa tarde. Como vai, dona Laudelina? Olha, quer dizer para você que eu vou lá é pecado, mas você sabe que com 87 anos vamos dizer como, vivi demais ou você acha que eu devo viver mais? Dona Laudelina, para a senhora o tempo é o que menos importa. Para nós o importante é que a senhora viva para sempre. Seria bom. Seria ótimo. É só que eu não sou a semente, né? É verdade. Eu estou semeando a semente e alguém está regando. É verdade, pode ter certeza disso e agora mais do que nunca. Mas Para chegar a primeira presidente do Sindicato de Empregadas Domésticas do Brasil, dona Laudelina, a senhora trabalhou por muitos anos também como empregada doméstica, não? trabalhei desde a idade de 7 anos. E a senhora se recorda qual foi sua primeira patroa? Me recordo. Pode dizer o nome dela? A primeira patroa foi a avó do nosso grande presidente dos bancos Moreira Salles, no Poço de Caldas, Minas. Ah, muito bom. A senhora tem boas recordações daquele tempo? Muito não, né? Não? Como era tratada a empregada doméstica naquele tempo? Olha, havia naquela época um tratamento quase igual dos nossos avós, dos nossos pais, que saíram de uma escravidão recentemente, né? Sim. A minha mãe e meu pai não foram escravos, mas os meus avós foram. A senhora chegou a pegar o tempo da escravidão? Não. Minha mãe já nasceu do ventre livre, né? Ah, E eu nasci em 1904. verdade. Então eu estava, naquela época, estava recentemente ainda, os escravos estavam recebendo uma carta condicional. Porque o negro até hoje ainda não recebeu a carta de liberdade. Ainda que os escravos tivessem sido libertados, dona Laudelina, me parece que o período de escravidão se prolongou por muito tempo. 372 anos de escravidão, 100 anos de recessão. É verdade. O negro vem caminhando a passos lentos. Estamos chegando aos calcanhares esfolados. Mas hoje de manhã eu sentei e pensei, hoje faz 50 anos que eu vesti uma farda para defender o meu Brasil e a minha raça. De maneira que esses 50 anos, para mim, é uma vida. Representa mais do que meio século. Mas eu me pergunto, será que foi válido servir a minha pátria? O senhor acha que foi válido? Eu perguntaria à senhora, foi válido? Foi válido? Foi. Então, removendo todas aquelas papeladas, livros e coisas, eu estou pensando o seguinte, quando que eu pensaria que 50 anos depois, no dia 8 de março, eu ia estar numa praça discutindo o problema da mulher. E hoje a mulher tem uma grande abertura, a mulher está com grandes promoções e nós devemos não parar, porque se parar o bicho pega, se correr o bicho come. Então, vamos parar e lutar, porque a luta da mulher é da esposa, da mãe, da avó, da tia. Que nós brigamos pelos filhos, pelos netos, pelos maridos, pelos companheiros. O papel da mulher hoje, ao lado do homem, é muito importante, porque o homem lutou só até poucos anos, mas hoje a luta pertence à mulher também. Você veja, hoje a mulher não tem direito de criar os filhos, porque ela sai para trabalhar. Os maridos são dispensados, são jogados na rua. Estava ouvindo ontem à noite um debate do Partido dos Tucanos, em que está havendo 70 mil desempregados no país. Se está havendo 70 mil desempregados nesse país, a metade está marginalizada. Então é uma política do governo, é uma política contra o trabalhador. Porque se o trabalhador vai para a rua sem condição
trabalho, então eles estão abrindo procedente para que o trabalhador passe a ser marginalizado e eles estão prometendo em fazer logo mais um processo para que seja botada a pena de morte no país. Se a pena de morte se passar pelo Congresso, eu até sairei na rua para captar alguma coisa. Mas, primeiramente, eu quero dizer para esses governos, para esses políticos, que se vai haver pena de morte, não é o trabalhador, não é o povo, não é o pobre que é o culpado, são eles próprios. É uma política muito sórdida, porque daí vem a recessão, os trabalhadores vão para a rua, sem condição de criar os filhos, então a maioria dos roubos, dos assaltos que está sendo indicado pelo trabalhador é porque o trabalhador está sendo jogado na rua, o trabalhador está sendo eliminado do seu trabalho. Um país como o nosso, rico em tudo, não precisaria que o trabalhador recebesse uma esmola como está recebendo de agora em diante, uma cesta básica, transporte, almoço. O trabalhador não precisa de esmola. O trabalhador precisa de um bom salário. O trabalhador merece um bom salário para que ele tenha condições de criar os seus filhos, sustentar sua família dignamente. Então esse governo que está aí veio para tirar a última camisa que a gente tem, não para dar a camisa, ele está tirando a última. Então ele vai ter que ler em praça pública, porque ele vai receber uma carta aberta em que eu estou dizendo que o primeiro-ministro do trabalho do Brasil foi um tio-avô dele, e foi o Ornão de Melos, foi o pior ministro que nós tivemos. Porque na época em que foi fundada a primeira associação de empregados no Brasil, ele nos proibiu, dentro de um congresso, de discutir o problema da empregada doméstica. Então passou desta data até agora, a luta foi árdua, eu nunca descansei um momento, fiquei 14 anos doente, fui proibida dos médicos de trabalhar na associação, 2 vezes na recessão. Durante a guerra, eu servi durante 4 anos e 8 meses de guerra. Durante todas as revoluções, vi matar trabalhadores na rua, lá em Santos, mulheres, maridos e crianças. Assisti tudo isso de camarote. E hoje eu estou sentada perguntando, valeu a pena brigar? Valeu a pena vestir uma farda para defender o meu país e para defender a minha raça? Porque o Hitler disse no livro em que ele escreveu que a raça negra seria extinta, porque ele não queria raça mestiça dentro do país. Então eu me propus, me alistei, durante os 4 anos e 8 meses de guerra eu servi esse país. Passei por todos os sacrifícios, sou hoje uma mulher ainda sentada, porque estou doente, mas trago do meu lado ainda a minha farda, que eu vesti há 50 anos, está fazendo hoje, dia 8 de março. Quando eu havia de pensar que nesse dia eu estaria numa praça, dando uma entrevista, defendendo a mulher. A mulher. Os direitos da mulher foram votados na Constituinte. Os direitos do menor foi votado na Constituinte. Os direitos do trabalhador foi votado na Constituinte. Mas só no papel. Que direitos são esses se os maridos são jogados para a rua, sem condição de trabalho, sem condição de vida, sem condição de criar os seus filhos, sem condição de tratar da sua família? O menor recebeu o estatuto. Ontem, conversando com o juiz de menores, ele me disse, bom, o estatuto do menor está aí, mas sem condição da gente desenvolver qualquer coisa que seja, porque não há verba. Que país é esse que exporta os nossos filhos, os nossos netos,
é servir de óleo aos países estrangeiros. Os nossos filhos, nossos netos são vendidos a troco de banana atravessando a fronteira. Então, pergunto eu a esse governo que veio, que se diz que é enviado por Deus. Se ele foi enviado por Deus, eu acho que ele tem que mudar a política. Porque a política dele está sendo uma política muito sólida. Uma política que está acabando com o espírito dos brasileiros. Eu acho que já falei bastante. Dona Laudelina. Viva Dona Laudelina! Obrigado, obrigado. Que coisa linda, 87 anos. Pode falar. E a gente fica assim, sem saber o que dizer, com a voz emocionado. Pode ter certeza disso. A vivência é muito grande no meio radiofônico. O tempo de jornalismo é muito grande. As suas palavras, se a senhora pergunta ainda se valeu a pena. Mas como valeu a pena? Mulher maravilhosa que trabalhou, lutou, que ocupou seu espaço. Quantas e quantas vezes discriminada, vó Laudelina. Quantas vezes humilhada, hein? Nem falo. Mas sempre na luta, sempre atenta, sempre disposta a lutar pelos menos favorecidos. Sempre forte e, acima de tudo, sempre gente, vó Laudelina. Verdade. Gente como a senhora que ama o marido, o esposo, os filhos, as filhas. Às vezes briga, não é? Às vezes odeia também porque tem sentimentos, porque a humilhação é muito grande. Trabalha, batalha, tem família, mas sempre tem um tempo para cuidar de todos, de amar. Ô, vó Laudelina, que exemplo, valeu a pena. Valeu. A senhora se arrepende de alguma coisa, não? Não me arrependo de nada. Eu acho que tudo foi válido. Com muito amor, com muito carinho e com muita luta, mas eu acho que valeu a pena. A senhora se recordaria de mais uma família que pudesse destacar aqui, vó Laudelina? Com quem a senhora tenha trabalhado, prestado serviços? Olha, depois de tudo isso... Depois de Moreira Salles? Moreira Salles, eu me casei, fui morar em Santos. Trabalhei com o doutor Nico Feliciano, que é irmão do deputado federal Antônio Feliciano. Perfeito. A senhora é de família campineira, não? Não, eu sou mineira de Poços de Caldas. A senhora é mineira de Poços de Caldas. Reside em Campinas há quanto tempo? Há 42 anos, fez agora 13 de janeiro. Tem marido, filhos? Não, estou viúva. Viúva e filhos? O filho também faleceu, vai fazer 2 anos agora em abril. Desculpa a curiosidade, vive com quem, dona Laudelina? Olha, atualmente eu estou vivendo sozinha. Sem alguma ajuda? Sem nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. A única ajuda que eu tenho é o grande benefício que eu recebo é a aposentadoria do NPS. Ah, mas a senhora então está parada para o resto da vida? Porque a senhora tem aí uma coisa linda, a coisa mais justa que tem nesse país, que é a aposentadoria, vó. Não é verdade? A senhora deve ganhar uma fortuna. Tá brincando. Tá brincando. A gente se associa a toda a sua tristeza também, vó Laudelina. Que coisa linda, que coisa linda. Nós ficamos aqui, realmente todos aqui acompanhando os estúdios da Supercultura, no comando geral, emocionados em ver tanta vitalidade aos 87 anos e dando um exemplo de dignidade, de trabalho, de força, de luta. Então, quando a gente vê, conversa com uma senhora como Dona Laudelina com 87 anos, a gente tem que ter ainda alguma esperança porque esse país é viável e quem sabe um dia os homens, os nossos comandantes principalmente, criarão vergonha na cara para que este Brasil seja maravilhoso de vez, vó Laudelina. Muito obrigado pela sua participação. Pode completar o que a senhora quer dizer. Eu vou dizer uma coisa para você. Você está dizendo que eles tomaram vergonha de agora em diante? Antigamente comprava-se a vergonha no mercado. Hoje não existe mais banca para vender vergonha. Ainda tinha vergonha naquele tempo, não é? Ainda tinha um fio de bigode, não é verdade? Valia. Tinha um fio de barba que honrava muita coisa que hoje a pessoa escreve e não cumpre. Não cumpre, É verdade, vó Laudelina. Vamos para a praça com a maior cara de pau, prometer que vai fazer, que já fez e tudo isso. E a gente está aí, votando. Olha, mas eu vou te dizer uma coisa para completar. Eu hoje vou fazer um apelo aqui na praça, que as mulheres se unam, que a gente
dê todo o apoio às mulheres que estão nas bancas, nas câmaras, no Senado, todo lado. A gente tem que se unir para lutar. Porque eu acho o seguinte, se a gente tem direito, a gente é obrigado a votar, se não vota, paga uma multa, então nós vamos exigir de agora em diante que nós vamos escolher o nosso candidato, que nós vamos exigir que a gente escolha o candidato. Não vamos mais votar no candidato imposto pelo governo, porque os candidatos impostos por ele são os donos dos canaviais, são os donos do gado, são os donos dos trilhos, são os donos das estradas, são os donos dos transportes, enfim, são todos aqueles que estão no país, são aqueles que nasceram e trouxeram um pouquinho de terra no bolsinho, estão desterrando os índios, estão acabando com o povo. Verdade, a desgraça é muito grande. Muito grande. Mas há uma esperança, existe Deus ainda para a gente continuar confiando. Isso. E o Brasil só será salvo, dona Laudelina, quando o povo descobrir realmente o valor do voto e passar a usá-lo como a arma mais poderosa que ele tem em suas mãos. É o que eu estou dizendo. Pois não. O valor do voto é tudo. Então a gente de agora em diante não votar em branco, mas votar naquele que é digno do nosso voto. Dona Laudelina, muito obrigado. 87 anos, primeira presidente do Sindicato de Empregadas Domésticas no nosso país. Muito obrigado. Foi uma honra muito grande em tê-la no programa Comando Geral aqui na Supercultura. Muito obrigado. E até uma próxima oportunidade, se Deus Muito quiser. obrigado. Para você também. Muito obrigado.